Olá, bom dia a todos os participantes. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Ao meu lado, aqui nessa apresentação, estarão, por parte da FIDUC, o Pedro Guimarães, CEO da FIDUC, que vai falar posteriormente sobre a FIDUC, Walter Policy, Head da Academia FIDUC, e que conduzirá o tópico mais aguardado, talvez por todos, investimentos inteligentes, e Rogério Saltz, sócio, mentor e planejador financeiro da FIDUC, que mediará a partir de perguntas e respostas. Bom, então, a partir de agora, durante os próximos 50 minutos, nosso grande objetivo aqui é levar conhecimento e direção para a vida financeira de vocês em dois aspectos: finanças pessoais e investimentos, tá? Eu começo aqui a apresentação com uma frase um tanto forte, mas muito habitual nos eventos que eu conduzo, ou mesmo nos atendimentos individuais que eu tenho com os meus clientes, que é: não é o que sabemos que nos impede de vencer, o nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Eu falo isso porque, ao longo da vida, as pessoas formam o que chamamos de modelo mental, responsável pela forma de pensar e pelas suas ações no dia a dia. Quando falamos de modelo mental, estamos falando de algo que está profundamente enraizado em nós e que muitas vezes torna o trabalho de redescoberta ou aprendizado bastante difícil para a pessoa e também para o planejador financeiro que está ao seu lado. Tá? Isso é tão verdade que durante um trabalho de planejamento financeiro, durante um trabalho de educação financeira, uma boa parte do tempo que eu invisto com os meus clientes é na desconstrução, às vezes, de um modelo financeiro, modelo de pensamento financeiro que, às vezes, mais atrapalha a pessoa no seu dia a dia do que a ajuda a atingir os seus objetivos. Então, a primeira questão que eu trago aqui para vocês, gostaria de causar como reflexão é: vocês estão realmente abertos a algumas verdades que talvez até pareçam um pouco inconvenientes ao modo de pensar atual, mas é aquela verdade boa que vai te ajudar a ir mais longe na sua vida financeira. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero causar, porque eu vou trazer conteúdos aqui que às vezes podem parecer uma forma contraditória de se pensar no primeiro momento, mas o grande objetivo é ajudar vocês a caminhar mais longe na sua vida financeira. Por falar em vida financeira, um dos primeiros passos em um trabalho de finanças pessoais é identificar como anda a saúde financeira do cliente. Nós falamos muito no nosso dia a dia e é um hábito nosso, né, dizer saúde em primeiro lugar, né, saúde acima de tudo. Pois bem, essa verdade também é importante para a vida financeira. A sua saúde financeira é importante. E o grande foco das pessoas no dia a dia está concentrado principalmente na sua parte orçamentária e nos seus investimentos. Tópicos, inclusive, que são o tema de hoje, mas 4 outros itens compõem essa avaliação, que são: planejamento de aposentadoria. Será que você está caminhando para ter uma aposentadoria tranquila e independente ou não? Será que pode faltar algo lá na frente? Seguros. Será que as pessoas que você ama e os seus bens estão devidamente protegidos na sua ausência ou em caso de incapacidade? E fiscal. Aqui é um ponto. Será que eu não estou pagando mais imposto do que eu deveria? Ou eu não poderia me beneficiar melhor de algo que é legalmente permitido para o meu cenário? E por último, sucessório. Pensando, e se algo te acontecesse hoje? Como ficariam as pessoas que você ama? Além da dor, quais seriam os impactos para a vida dessas pessoas? Então, a segunda reflexão que eu quero deixar aqui para vocês e que eu gostaria que aí do outro lado vocês pensassem é: será que você sabe com certeza como anda a sua saúde financeira? Eu antecipo que ao final do evento eu disponibilizarei, né, nós da FIDUC disponibilizaremos um check-up de saúde financeiro da FIDUC para vocês. É um check-up que vai ser habilitado por QR Code, então mantenham o celular de vocês por perto, porque através da leitura desse QR Code vocês terão
a possibilidade de responder um check-up de saúde financeira, tá bom? Bom, vamos falar agora de 5 conceitos que vocês precisam conhecer para lidar melhor com as finanças e com o seu dinheiro no dia a dia. O primeiro conceito é o seguinte: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. A maior parte dos meus clientes não tinha objetivos definidos ou tinha objetivos muito mal definidos para a sua vida. E de que forma você pode chegar a algum lugar se você não sabe que lugar é esse? Então, pessoal, o primeiro passo em um trabalho de finanças pessoais é compreender com profundidade, com segurança, é saber aonde você quer chegar, é dar um norte às suas ações e, consequentemente, dar um norte aos seus recursos financeiros. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho será suficiente, mas os resultados futuros podem ser devastadores. Dificilmente um plano financeiro sobrevive sem objetivos. Objetivos nos mantêm focados, objetivos nos dão uma direção. Então, quando nós falamos do pilar finanças pessoais, um grande ponto aqui, o principal ponto que eu trago para vocês é: vocês têm claro quais são os objetivos de vida de vocês? Caso não, eu já instruo vocês a fazerem essa reflexão, tá? Segundo conceito fundamental e talvez um dos maiores dilemas no dia a dia de um planejador financeiro, que é o conflito entre resultados rápidos e resultados sustentáveis. Se você já sabe para onde você quer ir, um elemento fundamental na análise é o tempo. As pessoas menosprezam o poder do tempo nos seus resultados de forma impressionante. Basicamente, as pessoas veem o tempo de duas formas, tá? Representadas exatamente nessa imagem. A maior parte das pessoas concentra a sua visão no curto prazo, desejando resultados para ontem. Claramente, isso representa a ampla maioria da nossa sociedade brasileira. De forma geral, os países latinos são países bastante imediatistas, né? Enquanto a menor parcela das pessoas e financeiramente mais formadas entendem que resultados sólidos são construídos no longo prazo, pelo menos os resultados mais sustentáveis. O imediatismo no nosso dia a dia gera algumas das frases que nós mais ouvimos, né? Então, no nosso dia a dia, quando a gente faz algum trabalho ou nós damos alguma orientação financeira, a gente sempre escuta: ah, mas qual é o investimento mais seguro e que mais rendeu que você recomendaria hoje? Mas por que eu vou investir em X se Y rendeu mais nos últimos 12 meses? Ou então, mas se eu investir agora, você me garante que eu vou ganhar X% todo mês? Né? Então, são frases que são bastante escutadas por qualquer planejador por causa do objetivo da pessoa de ter resultados rápidos. Mas, normalmente, resultados muito rápidos conflitam bastante com resultados sustentáveis no longo prazo. O terceiro conceito que é importante, deixa eu ver, tem alguém aqui falando que o áudio está muito baixo. O áudio está baixo para vocês, pessoal? Porque aqui está no máximo também, tá? Bom, tá normal, tá legal. Bom, pode ser um problema pontual. Vamos lá. O terceiro conceito é um conceito muito interessante. É o conceito da capacidade de poupança. Capacidade de poupança nada mais é que a diferença entre o que você recebe e o que você gasta, ou seja, é o quanto sobra. É muito interessante, pois parece simples essa analogia. É muito interessante, parece simples, mas não é. Por quê? Por causa exatamente dessa questão dos desafios do brasileiro, principalmente pelo imediatismo. A maior parte das pessoas faz o quê? Recebe seu salário, paga suas contas e se sobrar dinheiro, guarda. Mas essa lógica não é a lógica correta. E olha só, a lógica correta seria o quê? Primeiro,
você recebe o seu salário, você separa a parte correspondente aos seus maiores objetivos, ou seja, aquela parte que você vai investir, e sobrevive e vive com a diferença, né? Então, essa lógica, esse raciocínio pode parecer bastante racional, mas emocionalmente isso não é. Ainda mais em uma sociedade que nós somos constantemente estimulados a consumir. Mas qual a grande atividade minha no dia a dia, né? Eu ajudo os meus clientes a construir essa mentalidade. Puder voltar um slide, Walter, por favor? Eu ajudo o meu cliente a construir essa mentalidade e a não renunciar àquilo que faz bem para ele. Mas como assim? Talvez vocês não saibam, mas um trabalho mais profundo de planejamento financeiro, onde um planejador olha a vida da pessoa, existe uma etapa em que o planejador financeiro ajuda o cliente a checar se não existe uma forma dele continuar fazendo as coisas que ele gosta e gastando menos. Olha só que interessante isso. A possibilidade real de você continuar fazendo as coisas que você gosta, gastando menos e aumentando a sua capacidade de poupança. Aumentar a sua capacidade de poupança significa dar um passo mais rápido aos seus objetivos. O quarto conceito, e o conceito que eu falo que transforma o jogo, é o conceito de educação financeira. Se você estivesse comigo frente a frente, eu te perguntaria: quanto você já investiu na sua educação financeira? E por que eu faria essa pergunta? Porque, via de regra, qualquer pessoa não tem educação financeira no ensino médio, na sua faculdade, ou dificilmente a pessoa tem uma formação, um curso durante a sua vida adulta. Então, quando eu pergunto para as pessoas o quanto você tem de educação financeira, normalmente essa resposta é próximo a zero em relação à formação, tá? No máximo eu acompanho alguns YouTubers. Então, essa é a resposta de praxe no nosso dia a dia. Não existe, de forma geral, uma cultura de educação financeira no nosso país. Existem iniciativas, mas a formalização e a qualidade disso ainda estão longe de ser praticadas da forma que precisam. Quem aqui teve educação financeira no ensino básico, médio, faculdade? É só você fazer essa reflexão, tá bom? E o último conceito, que é um conceito extremamente importante, é que existe o jeito certo de investir e existe o jeito tradicional. Mas esse item especificamente, eu vou deixar aqui para o meu sócio e amigo Walter, que vai falar especificamente sobre isso. O que eu gostaria de adiantar só sobre esse assunto. Uma pesquisa que foi encomendada pela B3 no final de 2018, com pessoas da classe A e B, próximo slide, por favor, tinha o objetivo de olhar, né, avaliar qual era o ecossistema de investimento no Brasil, em relação aos produtos, em relação aos players de mercado, corretora, bancos, bolsas, family office. E o que influenciava as decisões de como e onde investir das pessoas, incluindo o papel de cada player e influenciador. Olha só que interessante, pessoal. O seguinte, primeiro resultado dessa pesquisa, existe uma relação direta entre conhecimento e aplicação. O que isso significa? Se a pessoa já ouviu falar do assunto, é diretamente proporcional ao tanto de conhecimento que ela tem sobre aquele assunto, é o investimento que ela faz. Então, se eu falo para vocês assim hoje a palavra poupança, todo mundo sabe o que é isso. E, que saibam vocês ou não, 87% das pessoas investem em poupança, porque é algo extremamente disseminado no cenário brasileiro. Então, existe uma relação direta entre conhecimento e aplicação. E também tem um ponto muito interessante como resultado dessa pesquisa. O desconhecimento afasta os investidores. Olha só. Então, ao mesmo tempo que a pesquisa aponta que existe a relação direta entre conhecimento e aplicação, também existe a relação direta entre desconhecimento e afastamento dos investidores. Isso significa que
as pessoas muitas vezes estão distante daquilo que pode fazer bem para ela por desconhecer e pode estar próximo a algo que não faz bem à vida financeira dela por conhecer. E por último, os brasileiros buscam, via de regra, sensação de segurança, facilidade de transferência, confiança no banco, sensação de que o dinheiro não desvaloriza e facilidade de saque. Então, essa são assim o resultado desse mapeamento. Talvez não, eu tenho certeza que muitos de vocês se identificam com o resultado dessa pesquisa, pois isso faz parte do dia a dia no cenário brasileiro. E aí, se vocês me perguntassem assim, Vander, mas se você pudesse dar um conselho, se você pudesse dar uma fórmula mágica em finanças pessoais, existiria isso? Você poderia transmitir esse conhecimento para a gente? Bom, fórmula mágica eu diria que não existe, mas existe uma boa direção. E olha só, vou mostrar algo aqui para vocês. Se vocês buscam sucesso financeiro, eu vou apresentar aqui um caminho, uma direção que pode orientá-los no dia a dia e é a consolidação dos 5 conceitos que eu trouxe anteriormente. Quando vocês têm objetivos definidos, entendem que existe um tempo para a construção disso e é capaz de gerir bem as suas finanças no dia a dia, ou seja, finanças no dia a dia, eu estou falando da sua capacidade de poupança, o seu orçamento, você já tem um bom caminho. Educação financeira é um multiplicador neste caminho, pois impacta diretamente os 3 pontos anteriores. E como assim? Educação financeira muda a forma como você define objetivos. Educação financeira altera a sua percepção de tempo. Então, transforma você talvez de uma pessoa mais imediatista para uma pessoa que tem uma visão de longo prazo. Educação financeira te permite aumentar a sua capacidade de poupança. E olha só, muitas vezes aumentar essa capacidade de poupança fazendo o que você gosta e gastando menos. Então, todos esses 3 pontos, objetivo, tempo e capacidade de poupança, assim como a educação financeira, estão nas suas mãos. O que o investimento faz? O investimento funciona como um potencializador. É algo que vai ajudar você a chegar lá mais rápido. Só que você precisa de um parceiro ao seu lado que esteja alinhado com você e que forneça segurança e que te permita focar naquilo que esteja nas suas mãos. Então, para o seu dia a dia, você pode ter um planejador financeiro do seu lado. Quando você não está bem, você vai a um médico. Quando você está com dor de dente, você vai a um dentista. Quando você precisa de alguma consulta jurídica, você procura um advogado. Mas quando você precisa de orientação financeira, você já parou para pensar em procurar um especialista financeiro? E quando fala de investimento, você já parou em pensar em procurar um parceiro de investimentos? Quem vai acompanhá-lo vai muito mais longe. Então, essa é a minha grande orientação para vocês em relação a pessoas que buscam o sucesso financeiro, tá? Por favor. Bom, agora eu vou passar a palavra ao Walter, head da Academia FIDUC, que vai falar especificamente de investimentos inteligentes. Por favor, Walter. Obrigado, Vander. O som tá bacana? Me ouve bem? Sim, ótimo. Estou te ouvindo bem, viu? Obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês. Acho que a gente vai bater um papo bacana sobre um tema que chama muita atenção, né? Tem muito apelo, que é a parte de investimentos. A gente vai falar sobre o jeito mais inteligente de investir. Não é uma opinião pessoal minha, não. É uma opinião disseminada. Todo grande investidor sabe disso. O mercado sabe disso. Existe um jeito melhor de fazer investimentos, um jeito mais inteligente de fazer investimentos. Talvez a gente não te traga a resposta que você achou que a gente ia fornecer, do tipo, vale a pena investir nisso ou naquilo? Ou então, qual é a próxima Magazine Luiza, né? Ou o Bitcoin agora vai explodir?
Essa é uma resposta que a gente não vai trazer para você por um motivo simples. A gente não sabe. E ninguém sabe. E se alguém souber, ele não vai te contar. A gente vai focar em te mostrar o jeito certo de investir, porque o jeito certo de investir é que vai te trazer resultados que realmente são sustentáveis ao longo do tempo. Para isso, preciso te contar, existem 2 jeitos de você investir em qualquer lugar do mundo. No Brasil, infelizmente, quase todo mundo conhece um só, mas a gente precisa conhecer os 2. O primeiro é o modelo transacional. Esse todo mundo conhece aqui no Brasil. Ele é usado por todos os bancos e todas as corretoras no Brasil. E ele tem um foco. O foco é a venda de produto. Quando você tiver um banco ou uma corretora, eles vão te vender produtos de investimento. Tem produtos bons, produtos ruins, mas o fato é que eles vão te vender produtos de investimento. E eles vão te causar uma sensação de que você não está pagando por aquele serviço, né? Você vai e você não paga na corretora para o agente autônomo, por exemplo. Você não paga para o gerente do banco diretamente. Por quê? Porque no modelo transacional não é o cliente que paga o distribuidor. Quem paga o distribuidor dos produtos de investimento é o fornecedor dos produtos de investimento. Então, é como se você fosse a um grande supermercado e comprasse as coisas. Você comprasse direto do fornecedor, né? Você comprasse da Unilever, por exemplo. E é a Unilever que paga o supermercado. Esse é o jeito tradicional. Quando você vai a um banco e uma corretora, é assim que funciona. Você compra um produto e quem fabricou aquele produto é que paga o distribuidor que estava ali na sua frente. E dentro desse modelo, existe o dever de suitability. E que é isso? O distribuidor, gerente do banco ou agente autônomo, ele precisa apresentar a você apenas as opções de investimento que sejam coerentes com o seu perfil. O detalhe é que existem milhares delas, né, coerentes com o seu perfil. Quais serão apresentadas e quais não, é uma questão que a gente deve refletir. Quais são as vantagens desse modelo transacional? Bom, esse modelo tem produtos que normalmente são empolgantes. Então, assim, sabe aquela ação que mais rendeu no ano passado? Ela está lá disponível para você. Sabe aquele fundo que saiu na revista dizendo que é o fundo mais rentável dos últimos 6 meses? Ele está lá disponível para você. O produto da moda está sempre disponível para você. Ele é amplamente conhecido. Quase todas as pessoas no Brasil têm acesso apenas a esse modelo de investimento. E o cliente tem total liberdade de escolha. Ele vai lá e fala, eu quero essa ação, quero aquele fundo, quero esse negócio aqui. E é isso que é oferecido por todos os bancos e corretoras no Brasil. É assim que você faz investimentos hoje, ou quase todos vocês. Quais as desvantagens? Bom, primeiro é que são feitas vendas de produto, né? A venda de produto, você vai lá, você vai ter um monte de produtos diferentes, mas não necessariamente eles formam uma boa carteira de investimentos. Você pode ter um produto bom, você pode ter outro produto bom, mas combinados eles não funcionam muito bem. E isso é um problema para quem faz gestão de investimentos. Talvez o maior problema é a remuneração de quem está te vendendo. Essa remuneração de quem está te vendendo, ela gera, na raiz, do jeito que ela é feita, conflito de interesse. Porque cada produto que está lá, cada fornecedor que colocou os produtos, combinou alguma coisa comercialmente diferente com o fornecedor. Então, se o fornecedor te coloca alguns produtos, ele tem uma margem. Se ele coloca outros, ele tem outra margem. E isso faz com que, se você paga mais caro, ele ganha mais. Se você paga mais barato, ele ganha menos. Esse conflito de interesse ao longo de uma relação causa uma série de problemas. A outra questão, que é também uma grande desvantagem, é que você comprou os produtos. E aí, esses produtos estão lá. E essa é a sua carteira, boa ou ruim. Não existe gestão ativa. Será que a semana que vem, essa carteira que você montou com esses produtos ainda é o melhor jeito? Será que não devia ser diferente? Não existe gestão ativa. Está lá e pronto. E isso, para a gestão de investimentos, é um enorme problema. Agora eu queria apresentar, para quem não conhece,
o outro jeito de investir, chamado modelo fiduciário. O modelo de investir é muito mais importante do que o produto no qual você está investindo. O modelo fiduciário se caracteriza não pela venda de produto, mas sim pela prestação de serviços. Além disso, é o cliente que remunera o distribuidor diretamente. A relação é o cliente que paga o distribuidor, não o fornecedor. E nesse modelo, o distribuidor tem o que é chamado de dever fiduciário com o cliente. Eu sei que todos vocês conhecem esse termo. O dever fiduciário é simples. O interesse do cliente está em primeiro lugar, sempre. Não é um dever de suitability. Eu tenho vários aqui, esses aqui servem para você, esses aqui também. Mas pode ser que não seja o melhor para o cliente. O modelo fiduciário, não. O dever fiduciário é para com o cliente. Sempre o interesse dele está em primeiro lugar. Afinal de contas, é até uma questão de lógica. É ele que paga, né? Vantagens desse modelo. Algumas. Primeira existe uma visão de carteira, não de produto. Não existe venda de produto, existe gestão de uma carteira. Essa gestão é ativa. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, os gestores estão vendo se a melhor composição da carteira dos clientes ainda é aquela, ou se ela requer ajustes, e já implementam esses ajustes na hora. E, por fim, a remuneração gera alinhamento de interesses. Porque como ela é diretamente do cliente, feita, né, entre os dois, entre o distribuidor e o cliente, e é o cliente que paga diretamente, só existe uma forma do distribuidor ganhar mais dinheiro. É se o cliente tiver mais dinheiro. Simples assim. Esse alinhamento de interesses traz excelentes resultados ao longo do tempo. E quais são as desvantagens? As desvantagens, uma delas, o próprio Warren Buffett falou. Bons investimentos não são excitantes. Investir bem não é empolgante. Ele até tem uma frase diferente que é: se você quer empolgação com relação a dinheiro, vá para Las Vegas. Bons investimentos não são empolgantes. Aquele que rendeu 1000% no ano passado não é um bom investimento. Assim. A pessoa deu sorte. A outra desvantagem é que ele é muito pouco conhecido no Brasil. Ele é conhecido pelos clientes dos chamados family offices, que são escritórios para clientes que têm algumas dezenas ou centenas de milhões de reais. É curioso que todos os donos de banco não investem o dinheiro das suas próprias famílias no banco. Eles investem por meio de um family office que atua no modelo fiduciário. E, por fim, tem clientes que não gostam disso, ele tira uma parte da liberdade de escolha do cliente. Então, se você for cliente do modelo fiduciário e tiver a gestão, por exemplo, da sua parte de renda variável, você não vai poder dizer: mas eu quero a ação da Petrobras ou da Gerdau ou de qualquer outra empresa, porque essa escolha é feita por gestores profissionais. E no Brasil, como é que isso funciona? Bom, no Brasil, o modelo transacional é dominante. Né? Todos os bancos e corretoras funcionam no modelo transacional. E aí você já vê que é praticamente o mercado todo. Né? A gente tem isso historicamente. Os bancos no século XX eram onipresentes. Né? Você queria investir no século XX, você tinha que ir a um banco. Não tinha opções. Né? Aí, no começo do século XXI, a gente tem um grande avanço das corretoras, que faz muito bem para o mercado. Existe vida fora do banco para investir. Isso é ótimo. Então, no começo do século XXI, as corretoras é que avançaram bastante. Agora, o modelo fiduciário só estava disponível para os multimilionários até a primeira década do século XXI. Não existia, não tinha como fazer. Quero trabalhar no modelo fiduciário. Tem que ser cliente de family office, dezenas, centenas de milhões de reais. Isso até a primeira década do século XXI. O que já vem mudando agora, ainda bem. Por quê? Ainda bem. Porque no mercado mundial, isso não é assim. No mercado mundial, se você for nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, o modelo de investimentos fiduciário é o que domina. Esse é o modelo mais disseminado no mundo. Não no Brasil, mas no mundo é. Na Inglaterra,
a gente tem 100% do mercado que começou na década de 80 e se expandiu na década de 90 sendo fiduciário. 100% do mercado hoje é fiduciário. Nos Estados Unidos, a gente tem de 70% a 80% do mercado fiduciário. E esse número cresce. Ele começou um pouco antes, na década de 70, se expandiu fortemente na década de 80. E hoje, ele não é 100% dominante por algumas questões que fogem ao controle. Porque existe também um lobby muito grande da indústria mais tradicional sobre isso. Para vocês terem uma ideia desse lobby, existe um documento feito pelo Departamento de Trabalho da Casa Branca, em 2015, que demonstrou quanto custava para os investidores americanos a questão do conflito de interesse quando o agente, o distribuidor dos investimentos atuava no modelo transacional. Eles fizeram esse estudo até por estado. Mas era alguma coisa para arredondar como 17 bilhões de dólares ao ano. E por causa disso, o Obama fez um act, uma lei, reforçando a necessidade do modelo fiduciário, reduzindo ainda mais as opções de modelo transacional. Com a mudança de governo depois disso, para o governo atual, isso está meio que engavetado, mas ainda gera muitas discussões por lá. Mesmo assim, 70% a 80% do mercado americano trabalha no modelo fiduciário. Então, é um bom indicativo para a gente, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente sabe, né? Ou que acha que sabe. Normalmente, e tem pesquisa sobre isso, os brasileiros tomam decisões financeiras com base nas pessoas que estão à sua volta. Sempre tem uma dica, né? Um amigo, um familiar, às vezes o gerente do banco, mas nenhuma dessas pessoas, incluindo o gerente do banco, são especialistas em gestão de investimentos. Tanto o gerente do banco quanto o agente autônomo são especialistas em vender produtos de investimento. Eles são da área comercial. Existe uma diferença enorme entre você conhecer as características do produto, por exemplo, na indústria automobilística. Se você for a uma concessionária, você vai falar com alguém da área comercial e ele vai saber te explicar as características daquele produto. Mas ele não é um engenheiro. Existe uma diferença entre quem constrói e conhece aquelas características e quem atua na área comercial para vender. E como também na concessionária ele atua no modelo transacional, ele vai querer vender o carro mais caro para você e da marca dele. Se tiver outro de outra marca ou uma relação melhor de custo-benefício, não é essa que ele vai querer vender para você. É igualzinho no mercado de investimentos. O ideal é que você tenha gestores cuidando do seu dinheiro, gestores profissionais. Qual é o cenário brasileiro de investimentos, então? Bom, o cenário hoje de investimentos, como todos sabemos, tem taxas de juro, e essa é a taxa básica da economia, que vem caindo ao longo do tempo, de forma importante. Isso não é ruim. Isso para o Brasil é uma coisa muito boa, ter taxa de juro baixa, né? Nenhum país cresce com taxa de juro alta. Não funciona desse jeito. Então a gente pode ver que a gente teve taxas de juro que chegaram a quase 50% ao ano, né? A gente passou muito tempo com taxas de juro ali na ordem de 20% ao ano, depois na casa de 10%, 15% ao ano durante muito tempo. Até recentemente a gente tinha mais de 14% ao ano de taxa de juro básica. Quando você tem uma situação de 15% ao ano de taxa de juro básica, você não precisa se preocupar tanto com os seus investimentos. Você empresta dinheiro para o governo e ganha seus 15% ao ano, tranquilo, sempre igual, sem risco do dinheiro sumir. É razoavelmente fácil investir, porque você tem um alto retorno com baixo risco. É o que todo mundo quer, né? Mas não existe mais. Porque hoje a gente tem uma situação de taxa de juros básica de 2% ao ano. Pode até cair um pouquinho mais para frente. Mas isso representa 0,165% ao mês. Se você tirar daí o imposto que você paga do seu investimento e a inflação, sabe quanto sobra? Provavelmente nada.
existe uma grande chance de não só não sobrar, como faltar. Você tirou o imposto, tirou a inflação, seu poder de compra diminuiu. Então, não dá mais para a gente investir. Não aquele dinheiro do dia a dia, tanto faz, mas não dá mais para a gente investir pensando em coisas grandes em taxa de juro pós-fixada. Ou seja, aquele investimento que sobe um pouquinho todo mês tem um pouquinho lá. Aquele lá, todo mês tem um pouquinho, mas é tão pouquinho que provavelmente ele não vai te levar aos seus objetivos. A gente precisa começar a entender outras coisas sobre investimentos e entender que quando ele oscila, significa que às vezes ele vai bem e às vezes ele vai mal, é uma boa coisa para os seus investimentos, como é bom em qualquer lugar do mundo. Qual o impacto, então, para os seus investimentos em renda fixa? Vamos analisar isso rapidamente. Olha só. Se você investe só em renda fixa, só tenho caderneta de poupança, eu só tenho o CDB do meu banco, por exemplo, existe uma possibilidade concreta de que a sua rentabilidade real, ou seja, poder de compra, aquela depois da inflação, seja negativa. Você vai ter uma sensação de desvalorização dos seus investimentos. Mais do que uma sensação, né? Vai ser uma realidade. E se você tem, de novo, para o seu dinheiro do dia a dia, para um mês, 2 meses, tanto faz. Eu acho que ele deve estar em alguma coisa parecida com essa mesmo, porque o objetivo do dinheiro de 1, 2 meses não é render. Mas se você pensa no longo prazo, por exemplo, no plano de previdência, se você coloca o seu plano de previdência investido em renda fixa, muito provavelmente, no médio e longo prazo, ele não vai te proporcionar os rendimentos que você queria no momento posterior da sua fase de vida. Vou dar um exemplo numérico aqui. Imagina que você investiu R$100.000 e aporta mensalmente R$1.000. Se você tiver um investimento que renda 2% acima da inflação, você vai ter ao longo de 30 anos, ao final de 30 anos, desculpa, R$673.000 já corrigidos pela inflação. Então, poder de compra mesmo, R$100.000 no começo, mais 1.000 por mês, R$673.000. Note que 2% acima da inflação provavelmente já não é aquela renda fixa tradicional. Agora, se você tiver um investimento que renda 3% ao ano acima da inflação, ao invés de 673, você terá R$823.000. Se você tiver um investimento que renda 4% ao ano acima da inflação, você vai passar de 670 para R$1 milhão. E se você tiver um investimento que renda 5% ao ano acima da inflação, o que a gente está dizendo é que 3 pontos percentuais a mais dobram o seu dinheiro ao longo de 30 anos. Essa é uma diferença que pode impactar de forma importante o seu estilo de vida numa fase da vida que é aquela que você queria curtir. Então, o seu dinheiro, notadamente para médio e longo prazo, ele requer uma preocupação sua. E renda fixa provavelmente deve compor uma parte do seu investimento, mas com certeza ele não deve ser 100% do seu investimento. Opa, desculpa. E aí, como é que a gente pode fazer para ter a estratégia mais inteligente para investir? Tem alguma estratégia que funciona? Tem. E ela talvez não seja a que você também imaginou. Por exemplo, quando a bolsa bate em 100.000 pontos, eu devo tirar, quando ela bate em 80, eu devo colocar. Essa é uma estratégia inteligente? Não. Mas existe uma estratégia inteligente. Todos os estudos, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, mostram a mesma coisa. Os melhores resultados para os investidores que obtêm os melhores resultados, eles fazem o seguinte. Primeira regra, eles ficam com os seus investimentos no mercado. Eles não tiram em algum momento e colocam depois. Eles não ficam mudando, agora eu vou para lá, agora eu vou para cá. Eles fazem uma boa carteira de investimentos e ficam no mercado. Essa carteira tem que ser diversificada. Não adianta concentrar tudo em renda fixa, tudo em renda variável, tudo na ação na Magazine Luiza, tudo em ouro. Não é isso. Você deve ter um pouco de cada coisa. E isso significa ter algumas das coisas que renderam mais no ano passado e algumas das coisas que renderam menos no ano passado.
Isso é uma carteira diversificada. E é muito difícil de fazer, tá? E, por ser muito difícil de fazer, o terceiro ponto de quem tem mais resultados, tem melhores resultados, é que ele conta com gestão profissional. Realmente, gestão é mais difícil do que parece. Só para vocês terem uma ideia da diferença de ficar no mercado ou não, esse é um estudo bem longo, feito pela JP Morgan, na parte de assets deles nos Estados Unidos, e eles viram durante décadas o seguinte: se um investidor colocou o dinheiro no mercado e foi para a praia, deixou lá durante todo esse tempo, ele teve um retorno de 9,22% anualizado, como essa primeira barra que a gente está vendo aqui. Agora, se ele perdeu durante esse tempo apenas os 10 melhores dias do mercado, ele perdeu metade do rendimento. Nós estamos falando de um estudo de 20 anos. Em 20 anos, se ele perdeu os 10 melhores dias, ele perdeu metade do rendimento de 20 anos em 10 dias. Sabe qual é o problema? Ninguém sabe quando serão os melhores dias. E pior, hein? Os melhores dias costumam vir muito próximos dos piores dias. Então, agora eu acho que vai cair, porque eu vi lá no Congresso o que está acontecendo, vou tirar o dinheiro. Agora vai subir. Não faça isso. Deixa o dinheiro investido. Eu sei que é contraintuitivo. A gente tem lá, poxa, está saindo as notícias, a bolsa batendo recorde, que nem no fim do ano passado, por exemplo. Agora vai, né? Pô, tá todo mundo ganhando dinheiro, você tem aquela sensação de que só você não está ganhando. Aí você vai lá e investe. É quando o mercado está em alta. Só que também acontece ao contrário. Como em março desse ano, nossa, a bolsa despenca, circuit breaker, caiu 20%, 30%. A sensação que você tem é do pianista do Titanic. Todo mundo já saiu, só sobrou você ali perdendo dinheiro. Você pensa que você tem que tirar o dinheiro antes que ele derreta. Aí você vai lá e vende. Você compra caro e vende barato. Esse é o perfil médio do investidor que quer fazer as coisas sozinho. É natural, mas é errado. Não dá para acertar o timing dos investimentos. Não dá para saber agora vai subir, agora vai cair. Se a gente soubesse o movimento da bolsa em um dia, em uma hora, estaríamos todos bilionários. Ninguém sabe. Isso aqui, falei que era difícil, né? Uma carteira diversificada. Isso aqui é um exemplo de uma carteira bem diversificada. Note que ela tem 20 ou mais veículos de investimento dentro dela. E cada veículo, ainda assim, é diversificado. Então, você tem centenas de ativos dentro de uma carteira que faz sentido de forma conjunta. Pela minha experiência, é impossível alguém que não trabalha com isso montar uma carteira como essa, número 1. Número 2, gerir para que ela continue sendo a melhor possível. Esse é um trabalho para profissionais. Só para vocês terem uma ideia de como isso é difícil, esse patchwork aqui de investimentos representa as diversas classes de ativo de investimentos nos Estados Unidos e o rendimento deles, quanto mais para cima, maior é o rendimento, ao longo dos anos. Perceba que com base no histórico, você não consegue tirar nenhuma conclusão do futuro. Você pega aqui o estudo até 2013, por exemplo. Qual vai ser o ano de 2014, 15? É impossível. Então, olha só, metais preciosos. Pô, aqui você investiu, depois perdeu 5 anos seguidos, foi o pior investimento. Aí ele virou o melhor investimento. Depois também um dos melhores. Aí caiu de novo, aí subiu. A análise do histórico não te indica qual é a possibilidade futura disso. É um outro exemplo? Ações de empresas grandes nos Estados Unidos. Aqui estava ruim, aí ficou médio, aí ficou ruim de novo, aí ficou médio, aí ficou bom, aí ficou médio, aí ficou bom, aí ficou ruim. Não dá para saber. O problema é que o mercado transacional tenta te falar que dá para saber. Ele fala, agora investe naquilo, ações do mês, sabe? Aonde investir esse mês, aonde investir o ano para o ano. Isso não existe. Se quer saber aonde investir, faça uma carteira verdadeiramente diversificada, com gestão profissional e deixa lá. É isso que funciona. Fique no mercado, diversifique a sua carteira e tenha gestão profissional. Esse jeito de fazer investimentos
comprovadamente funciona no mundo inteiro. Ele não dá manchete de jornal. Porque com isso aqui, ninguém fica milionário em um ano. Porque ninguém fica milionário em um ano. A chance de ficar milionário com investimentos em um ano é a mesma de ficar milionário em Las Vegas. Isso é uma ilusão. Agora, para você que busca uma solução completa para a sua vida financeira, eu tenho uma ideia bem bacana para vocês. É a Fiduc, que conta com gente como o Wander, que vai estar ao seu lado ao longo da sua vida financeira e conta com uma equipe de gestão profissional para fazer os investimentos. E para falar um pouco mais da Fiduc, eu vou chamar aqui o Pedro. Pedro, você está nos ouvindo? Bem, e imagino que vocês estejam me ouvindo bem também. Obrigado, Walter, pela apresentação. Vou falar um pouco para vocês sobre a Fiduc. Antes de mais nada, bom dia, doutores. Obrigado pelo tempo de vocês. Sendo sucinto, o próximo quadro explica bem. A Fiduc foca em acompanhar você na busca da liberdade financeira. E acompanhar passa por finanças pessoais. Wander é o camisa 10 aqui que pode falar sobre esse assunto, mas também passa por uma solução combinada de gestão de investimentos com controle de finanças pessoais. Queria falar um pouco para vocês sobre as estratégias principais, as estruturas principais em que a gente se apoia para a gestão de investimentos. Eu tenho umas perguntas aqui também, a gente vai responder isso ao final disso. Mas, essencialmente, a estratégia principal é o modelo fiduciário. E esse modelo fiduciário, ele parte de trust, de confiança, ou seja, que a gente tenha um modelo de negócio alinhado a vocês. Além de alinhamento de interesse, obviamente, uma gestão profissional de investimentos, a gente vai falar sobre o comitê de investimentos na sequência, e dados empíricos que funcionam muito bem, que é aquilo que é mais comum e é a maior parte do mercado americano, canadense, australiano, japonês, Reino Unido, todos os países desenvolvidos usam isso, e hoje em dia os órgãos reguladores brasileiros claramente estão privilegiando o modelo fiduciário em detrimento do modelo transacional para levar a população brasileira, ao brasileiro de forma geral, uma opção melhor. A outra grande estratégia da Fiduc em relação aos investimentos é uma rede de parcerias que preconiza segurança acima de qualquer coisa. Em síntese, o seu dinheiro não passa pela Fiduc. O seu dinheiro sai diretamente da sua conta corrente, vai direto para o Bradesco, que é custodiante do seu dinheiro. Esse processo é auditado pela Pricewaterhouse. Dessa conta cadastrada sua dentro do Bradesco Custódia, que não tem nenhum custo, ele só pode voltar para a conta de origem, que mandou o dinheiro, ou seja, a sua própria conta, e dentro da custódia, a custódia recebe ordens apenas dos maiores gestores de patrimônio independente do Brasil. De novo, a gente vai falar um pouco sobre o Comitê de Investimentos na sequência, até para responder as perguntas. O terceiro grande braço da nossa gestão de investimentos são as ferramentas digitais. Ferramentas digitais essas que são proprietárias da Fiduc, foram desenvolvidas por nós. Tem algumas delas, Wander e a equipe de planejadores nossos são as pessoas certas para disponibilizar isso para vocês, mas como exemplo, o check-up de saúde financeira, os simuladores de investimentos, de rentabilidade, que respondem a muitas questões de vocês, e o programa Dinheiro Inteligente, que ajuda vocês a reduzir custo fixo, mantendo qualidade de vida ao longo do tempo. Como um exemplo de gestão de investimento, o próximo gráfico mostra uma estratégia de superfundo com a tripla filtragem que nós temos dentro da Fiduc, né? E esse desenho ele é um ícone que representa na barra superior todos os ativos do mercado. Aí dentro você tem tudo, desde ações, produtos de multimercado, qualquer coisa que o mercado disponibilize como produto está dentro desse primeiro nível. No primeiro filtro que a Fiduc proporciona, os gestores especialistas são os gestores últimos da Fiduc, então pode ser
Gávea Investimentos com o Armínio Fraga seleciona tudo aquilo que ele acha mais relevante, cria um fundo gestor. Esse gestor é escolhido por um comitê de investimento que a gente escolheu, e esse comitê de investimento é analisado e validado pela FIDUC, ou seja, todo o ativo que chega num superfundo da FIDUC passa por 3 níveis de filtro até ser oferecido para vocês, o que faz com que esse superfundo ele não se sobreponha a outro superfundo da FIDUC, ou seja, não corre o risco de estar sobrealocado no mesmo gestor no primeiro nível do mercado. Isso é muito importante quando você vai fazer balanceamento de classe de ativos, quando você tem classes de ativos que, no fundo, estão alocadas no mesmo tipo de risco. Então, na FIDUC, a gente consegue perpassar esse problema a partir dos comitês de investimentos. Um exemplo do resultado último disso é uma carteira totalmente exemplificativa, com 1/3 de renda variável, renda fixa e multimercado, se abre hoje numa pizza de gestores, e qualquer cliente da FIDUC que tenha um asset allocation, uma alocação patrimonial dentro da nossa companhia, na verdade está alocado em todos esses fundos e gestores últimos. Ele tem hoje em dia alguma coisa perto de 40 gestores e mais de 150 ativos dentro da carteira dele, com apenas um único investimento dentro da FIDUC em 4 veículos superfundos da FIDUC. Acho que a síntese melhor ainda é o próximo gráfico, quer dizer, toda a parte conceitual nós estamos ao seu lado. Tá? E estar ao seu lado é a forma certa de fazer você planejar e atingir seu objetivo. E quando eu digo estamos, o elemento mais importante dessa relação é o seu planejador, é quem está ao seu lado no dia a dia, na pessoa do Vander e dos outros planejadores que nos acompanham nessa jornada, mas é ele que vai ser o seu copiloto ao longo dos próximos anos, porque demora a chegar no objetivo final. Essa não é uma relação de curto prazo, é uma relação de longo prazo. É ele que conhece melhor você e que vai auxiliar você a entender os riscos, o que é volatilidade, o que é risco, vai lembrar você ao longo da jornada dos seus objetivos de médio e longo prazo, que são aqueles que realmente importem, e, sobretudo, ele vai tranquilizar você e tem como responsabilidade encantar você ao longo desse projeto. Vou chamar de volta aqui esse camisa 10, Vander, que vai terminar essa apresentação e vai abrir um espaço na sequência para que a gente responda a qualquer dúvida, inclusive as que estão aqui no nosso chat. De novo, a todos vocês, muito obrigado pela presença de vocês, sucesso e saúde. Pedro, Walter, muito obrigado por a apresentação até agora. Pessoal, aqui eu deixei 2 informações importantes. Primeiro, como prometido no início da apresentação, tem aqui um QR Code para um check-up de saúde financeira da FIDUC. É uma metodologia americana adaptada pela FIDUC para o cenário brasileiro, então é uma ferramenta exclusiva. Para quem quiser ter acesso a esse check-up, é só apontar o celular com a câmera ativada e fazer a leitura do QR Code. Tá? E no QR Code ao lado tem as minhas informações pessoais de contato, pessoais profissionais de contato. Então, mesmo processo, só apontar a câmera e você conseguirá ter todos os meus contatos. Tá? Dificilmente alguém que está presente aqui não recebeu o meu e-mail com as informações de acesso ao evento, então lá também vocês têm o meu e-mail. Tá? E, novamente, precisando de algo, precisando de orientação, precisando de alguém que esteja ao seu lado para te direcionar e para ajudar você nessa importante missão que é cuidar da sua vida financeira, estou totalmente à disposição, assim como todos os planejadores financeiros da FIDUC. Bom, reforçando então, obrigado a todos pela participação,